Só tem sucesso no mercado quem tem mais de 20 anos, sei lá, 30 anos ou muito tempo já de mercado de trabalho. A gente sabe que em arquitetura a gente tem que dar conta de muitas coisas, porque mesmo que você esteja recém-formado, né, e começando agora no mercado de trabalho, você já percebeu isso durante todo o seu estudo, que você tem que dar conta das áreas humanas e das áreas técnicas, né? Então, o arquiteto ele precisa ter esse conhecimento das áreas relacionadas à relação com as pessoas, ao bem-estar, a seus desejos. Então, toda a parte humana, psicológica, emocional, precisa toda estar dentro dessas habilidades do profissional de arquitetura, mas também precisa ter a parte técnica, a parte, vamos dizer assim, de objetiva, prática, precisa ter isso também. Então, um bom profissional é quando ele consegue juntar as duas coisas, né, de forma eficiente para focar na produção do projeto. Tá, mas então, só vou conseguir fazer isso quando eu estou há muito tempo no mercado? Não. Qual é a grande questão disso tudo aí? É a gente perceber quais as dificuldades que a gente tem nesse nosso percurso, nessa nossa carreira, tá? Então, cada pessoa vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade em uma área. A grande diferença é você conseguir perceber isso e poder ajustar, para que seu rumo a uma carreira diferenciada seja ajustado, tá? Então, assim, muitas vezes o que acontece? A gente está sempre correndo, então o tempo da faculdade a gente está atrapalhado, tentando finalizar as matérias, que tem muito trabalho, que isso, que aquilo, às vezes até trabalha também enquanto está fazendo faculdade, então isso diminui muito o tempo livre para estudar e para melhorar. Muita coisa fica para trás, né, nesse percurso aí de estudo, fica muita coisa que deveria ser aprofundada, o próprio estudante, por vontade própria, esforço próprio, deveria ir atrás, mas acaba não conseguindo por milhares de motivos, né? Mas quando cai no mercado de trabalho, começa ainda outros corre-corres, outras demandas, outras questões que acabam sendo mais urgentes do que parar para olhar qual é realmente a sua dificuldade. Então, o grande segredo de uma carreira de sucesso é você entender onde você está, entender quais são suas habilidades, o que você precisa melhorar, o que você tem de valor para poder, né, explorar isso de uma forma mais diferenciada, vamos dizer assim, e ir buscando diferenciais, que a gente chamaria dos diferenciais competitivos. Quais são eles? Bom, dentro, como eu falei, né, dentro de arquitetura a gente tem a área de humanas, a área de exatas, e você pode ser um excelente contato, uma pessoa que o cliente gosta de você pela sua simpatia, pela empatia, que é, né, olhar para o outro, perceber o que ele precisa, tentar pegar isso que ele precisa e transformar em coisas técnicas, que eu acho que é o grande papel do profissional de arquitetura. Então, assim, se você pode ser muito bom nisso e explorar isso. Então, isso já vai ser um diferencial competitivo seu, tá? Agora, além disso, você tem certas coisas que são obrigadas a você dominar, né? Não tem jeito. Primeiro, conversar com o cliente, falar com o cliente, estar seguro na hora que você conversa com ele, que você passa a proposta, você tem que convencer ele de sua qualidade, né? E de seu diferencial, por que que ele paga para você, por que que ele deveria te contratar. Então, isso tem que ficar muito claro para o cliente, e isso só vai ficar claro se você conseguir perceber o que você tem, né, para dar. E daí, percebi, eu sou muito tímido, não tenho, quando eu começo a falar, eu perco as coisas e tal. Então, existem técnicas para melhorar isso. Então, buscar técnicas de apresentação, buscar técnicas de melhorar a forma de você expor seu trabalho e seu valor, né? Então, você identificou isso, vai cuidar disso aí. Agora, na parte técnica, também é essencial. Não adianta ser muito falante, muito simpático, apresenta, o cliente adora você. No meio do processo, ele já não quer mais nem contato com você, porque você só fez
uma enrolação, vamos dizer assim. Vamos chamar de enrolação, mas seria o quê? Aquele primeiro momento que você encantou o cliente, mas você não deu continuidade no que você precisava dar, que é exatamente as atribuições que são obrigações de um profissional de arquitetura, tá? Então, quais são elas? São as questões técnicas aí também. Então, você vai ter que começar. Eu não domino direito o desenho técnico. Precisa dominar. Sinto te dizer que você precisa dominar. Gente, dominar um desenho técnico não é saber usar um programa. Entendam isso. Isso é muito comum, o pessoal a confundir isso. Mas são coisas diferentes. Programas, softwares, eles são ferramentas. Ferramentas para executar o que a gente sabe fazer, né? O que adianta, por exemplo, você ter uma caneta se você não sabe escrever? É a mesma coisa. Eu sei mexer na caneta, mas não sei fazer a letra, então não resolve. Então não adianta você saber mexer muito no software, dominar e tal, e não saber o que você está fazendo, tá? Então a representação gráfica, ela demanda, por exemplo, noções básicas e profundas de representação gráfica, de norma técnica, né? O que você deve botar ou não numa prancha e tal. Tudo isso faz parte, obrigatoriamente, do trabalho que você vai entregar. Então, no quesito diferencial competitivo, a gente vai mostrando esse tipo de coisa, né? Assim, você mostra ao cliente um trabalho que você já fez, então, assim, muitas vezes sua indicação para um cliente novo vem muito, não é pouco não, de construtores, porque não tem quem não goste, né? Todo mundo adora, melhor dizendo, todo mundo adora trabalhar com profissionais que tenham qualidade técnica, que entreguem um trabalho que não atrapalhe o serviço dele. Então, o engenheiro, ele adora trabalhar com um arquiteto que entrega tudo certinho, todas as plantas completas. Então, na hora que surge uma oportunidade para outro cliente, ele vai dizer, Mila ali é ótima, entrega tudo e tal, excelente arquiteto. Por quê? Porque vai dar menos trabalho para ele. Então, você começa a ter pessoas que vão indicando o seu trabalho. E parece maluquice, mas assim, já peguei cliente de indicado pelo marceneiro, pelo pintor. Então, assim, às vezes eles são chamados para fazer um serviço e a pessoa não tem uma assistência, né, de um profissional de arquitetura e eles falam assim, olha, eu conheço um arquiteto muito legal que você pode ajudar, entendeu? Então, assim, eu tenho uma lista de clientes, se eu parar aqui vou pensar vários, que foram indicados por esses prestadores de serviço que trabalharam comigo em outros projetos, né? Então, isso é por que o profissional vai te indicar? Qual é a única forma dele fazer isso, dele te indicar e dele te ajudar nesse percurso? É você conseguindo fazer o seu trabalho de forma eficaz e com qualidade. Então, assim, um diferencial muito grande competitivo é você ser eficiente, né, na produção dos seus trabalhos. Então, não adianta ter uma ideia e não conseguir botar ela no papel. Não adianta ter uma ideia e não conseguir passar ela de forma clara, objetiva e técnica para alguém que precisa executar aquela ideia. Então, esse é uma grande questão aí, tá? Outras questões que podem ser acrescentadas como diferencial competitivo aí na sua proposta são projetos complementares, por exemplo. Então, você pode fazer o de arquitetura e dizer, olha, se você quiser, eu faço também o de interiores, né? Estaria como um preço separado para mostrar bem que não é o mesmo projeto, são projetos complementares. Então, isso é muito legal. O de iluminação, então, eu faço de arquitetura, se você quiser também eu posso fazer o de interiores e o de iluminação, né? E aí, você começa a ter uma moeda até de negociação com o cliente. Então, por exemplo, ele fala assim, pô, não quero, ficou caro, você ficou mais cara do que João ali. Aí você fala, poxa, eu fiquei mais cara do que João, mas meu preço eu estou te entregando o projeto, né, de iluminação, eu estou te entregando, às vezes, a compatibilização de projetos ou a coordenação de projetos, são serviços extras, tá? Então tem que ficar muito claro isso. E assim, na hora que você consegue mostrar ao cliente isso tudo que você pode entregar, isso tem que ser muito sincero, isso tem que ser verdade. Não adianta você fazer uma conversa com o cliente muito boa no início e depois não cumprir tudo que você está prometendo a ele,
né? Então, assim, precisa de honestidade, precisa de ética para essa relação. Porque a relação com o cliente, gente, é uma relação de confiança. O cliente tem em você uma pessoa que ele confia e que ele vai, vamos dizer assim, seguir as orientações, tá? Então, na hora que você fica tentando passar a perna no cliente, ele fica tentando passar a perna em você e isso vira uma batalha. Não é para ser uma batalha. Não tem como o processo chegar no fim de forma boa se isso virar uma batalha. Então, assim, o que eu quero que vocês fiquem em mente agora? Primeira coisa, para ter um diferencial competitivo, você precisa compreender o que você entrega ao cliente, né? Para poder ter essa percepção do que ele quer e poder oferecer a ele o que ele precisa, né? Que às vezes ele nem sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. Então você tem essa capacidade de traduzir o querer dele para o que ele precisa, oferecer o que ele precisa para ele poder satisfazer o querer dele. Essa é a primeira coisa. Então, para isso você tem que entender muito bem qual é o seu papel, como é o processo, para que você consiga, né, ter os argumentos certos para ele. Passada essa fase, conseguiu fechar um contrato, agora é entregar tudo e tudo de forma técnica. Então, um diferencial competitivo de alguém, de algum profissional, e aí a gente está falando de qualquer um, é ele ser eficiente. E o que é eficiente? Eficiente é ele dominar tudo que ele precisa dominar para cumprir suas atribuições, tá? Ah, mas eu não sou perfeito. Não, ninguém é, tá? Ninguém é. E a gente passa justamente todo o percurso de carreira nosso buscando se aperfeiçoar e melhorar. Então, o conhecimento e essa busca por se aperfeiçoar é que vai levar você cada vez mais a ter um destaque e um diferencial competitivo, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que tem 2 funcionários que são demitidos, né? Um acaba que não consegue se recolocar de jeito nenhum. O outro não sabe o que faz, porque está todo mundo querendo ele quando sabe que ele saiu. Por quê? Ah, é sorte? Não, não é sorte, né? É um trabalho que ele fez ali, ou seja, sementinhas que ele plantou e que ele vai colher depois. Esse processo de projeto, né? Esse processo junto com o cliente é plantar sementinha. Tudo que você fizer numa etapa de projeto, você vai colher bem na outra, você vai colher bem na outra. Mas o que você deixou de plantar, não tem como colher na próxima, né? Então, isso tem que ficar na cabeça, tá? Então, a dica, assim, grande, que eu acho que é o grande foco de tudo isso, é você olhar para você mesmo e descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e buscar aperfeiçoamento nos pontos que podem agregar a sua proposta, né? Então, como eu falei, complementares. É um ótimo exemplo e é uma ótima forma da gente, em arquitetura, fazer nossa proposta se multiplicar, né? Porque talvez em outras profissões não tenha como, né? Mas são os serviços extras que a gente oferece ao cliente de uma forma ética, de uma forma que a gente tenha domínio daquilo, lógico. Ah, eu vou botar ali, ó, que eu vou fazer a planta de iluminação para o cara. Você não tem a menor ideia de como faz uma planta de iluminação, não faça isso, porque você vai se queimar. É pior, é melhor você não dizer nada, não oferecer nada, do que você oferecer uma coisa que você não tem condições de entregar, tá? Então, assim, para mim é esse o ponto X da questão, descobrir quem é você profissionalmente, em que local você está dessa sua trajetória, e daí você começar a buscar seus aperfeiçoamentos para ir ajustando o seu rumo para um destino de sucesso, de realização e, mais do que isso, de proporcionar essa satisfação do cliente, porque assim, só tem uma forma da gente ficar feliz com o projeto. Quando a gente entrega, quando a pessoa usa e quando depois, com o passar do tempo, inclusive, ela goste mais ainda daquele espaço, daquele projeto, tenha mais a cara dela. Ou seja, é fazer esse sonho se tornar uma realidade, né, para o cliente e não um pesadelo, porque tem uns processos que no final eles viram um verdadeiro pesadelo. Então você não quer ser isso. Aí a dica justamente é: olha para você. Para tudo, faz um raio-x de você como profissional e identifica quais são os pontos que você pode estar dando
a mais, tá melhorando, inclusive, para poder oferecer a mais para o seu cliente. Isso sim é o que vai te fazer estar no mercado, se destacar no mercado e, mais do que isso, ser solicitado dentro do mercado, tá? Não tem segredo nisso. E não é questão de tempo de formado, não. Lógico que o tempo traz uma experiência que vai, né, validar muita coisa, vai ajudar bastante, você vai ter outros clientes, mas um tempo grande com trabalhos ruins, é melhor você não ter o tempo, porque você tem muita coisa contra você se você fez trabalhos ruins, tá? Então fique isso em mente, realmente o nosso diferencial competitivo é conseguir fazer o projeto de forma ética, completa, técnica e entregar de fato o que é a atribuição da nossa profissão e do nosso contrato, tá bom?